Olá, professor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora o senhor esteja vendo o nosso vídeo. Eu sou Juliana Oliveira e faço parte do grupo de emergências oncológicas. Eu acredito que não tem como a gente falar sobre emergências oncológicas sem falar um pouquinho sobre a oncologia, né? A oncologia está voltada para a forma como o câncer se desenvolve no organismo e qual é a melhor forma de tratamento para essa neoplasia. No Brasil, a oncologia também é conhecida como cancerologia, e o câncer é um nome genérico que se dá para mais de 200 tipos de doenças, né, voltadas para essa área. Embora exista muito tipo de câncer, todos eles começam da mesma forma, devido a um crescimento anormal e fora de controle das células, também conhecida como neoplasia. O objetivo, né, do tratamento oncológico é sempre o curativo, em primeiro objetivo, né? O primeiro momento é o curativo. Quando o curativo não é possível, aí vem o momento de remissão da doença, quando já não é possível a cura, ou o curativo, os cuidados paliativos, né? Quando já não tem condição de remissão desse câncer. A gente tem um dia de combate ao câncer, que é um dia muito importante, que é o dia 4 de fevereiro. É um dia que está voltado, né, para o combate a essa doença. E nesse período, que é o período de tratamento em que ocorrem esses três momentos, existem vários tipos de emergência, que é o que a gente vai falar agora. Vamos lá. Umas das emergências que ocorrem são a síndrome da lise tumoral, hipercalcemia na neoplasia maligna, neutropenia febril, tiflite, síndrome da hiperviscosidade, síndrome da veia cava superior, compressão pendural da medula espinhal, derrame periocárdio neoplásico, mucosite, doença do enxerto versus hospedeiro, dor e analgesia adjuvante. Essas são uma das emergências e mais para frente minhas colegas vão falar sobre algumas delas e especificando, mostrando formas de tratamento e como atender esse paciente nessa emergência. E eu acho um dado importante da gente lembrar nesse momento é que mais de 74% dos pacientes oncológicos deixaram de fazer seu tratamento, né, interromperam seu tratamento com medo do Covid, né, do novo coronavírus, de se contaminar. E isso é um risco muito grande, porque quando o tratamento se interrompe, a doença ela pode se desenvolver com mais facilidade. E ainda tem aqueles pacientes que têm a, o tumor, né, no pulmão, que é hematológicos, tumores de pulmões hematológicos. Tem maior risco de sofrer, né, com essa doença, porque a gente sabe que é uma doença que já atinge o sistema respiratório. Agora você vai ficar com os vídeos das minhas colegas falando sobre algumas emergências oncológicas. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Flávia, estou aqui para apresentar uma das emergências oncológicas, que é a síndrome de lise tumoral. Eu gostaria de dizer um pouco o que é a síndrome de lise tumoral. O que é? O que é a síndrome de lise tumoral? Bom, a síndrome de liso tumoral é uma emergência oncológica mais comum entre os tumores hematológicos e ela pode ser também espontânea ou após o início da quimioterapia. Essa doença ela é caracterizada por uma distribuição de células malignas e a liberação de conteúdo no espaço também extracelular. Então, a síndrome pode levar a um desenvolvimento de uma lesão renal aguda e também pode causar morbidade e mortalidade. Há duas formas, né, de classificação da SLT, que é a síndrome de lise tumoral, que são baseadas em biológica e clínica. E a situação da CLT biológica, ela leva ao diagnóstico da SLT clínica.
No caso, a SLT clínica depende da SLT biológica para poder haver um diagnóstico. Bom, as definições das SLTs biológicas, elas dependem pelo menos de duas situações a seguir. No caso aí do quadro, devemos ter pelo menos duas dos seguintes para um diagnóstico, que é a porcentagem da calcemia, né? Da calemia, dos uratos e dos fosfatos. E quanto à definição da SLT clínica, ela é definida como uma SLT biológica acima, mais um dos seguintes. Tipo assim, ela é considerada uma SLT clínica quando há duas ou mais das patologias acima, mais uma manifestação renal ou única. Quando há duas ou mais das patologias acima, mais uma manifestação renal ou uma manifestação cardiovascular. Também tem a manifestação neurológica e vem também com lesão renal aguda, arritmia cardíaca ou morte súbita. E também há uma convulsão. Aí, se caso vier acompanhado de algumas situações dessas, é considerada, né, definida como SLT clínica. Bom, quanto à prevenção e tratamento, a meta é prevenir o desenvolvimento de uma lesão renal aguda que irá aumentar dramaticamente as manifestações biológicas, né, que tem bem como a SLT, como suas manifestações clínicas. E no caso, né, pode ser traçados dois desfechos, que é o controle da hiperuricemia e a prevenção da nefrocalcitose. Apesar dessa definição ser um instrumento útil, né, permitido no diagnóstico e classificações das síndromes de lisa tumoral, nenhuma das manifestações biológicas de SLT é específica. Por exemplo, você pode sentir uma lesão renal aguda e pode emitir todas as manifestações biológicas da SLT. Aí o que acontece? Há uma diferenciação entre a SLT complicada para uma lesão renal aguda. No caso, a lesão renal aguda sem as SLT poderá ser um desafio. Olá, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre uma das emergências oncológicas, que é a hipercalcemia. A hipercalcemia nada mais é do que o excesso de cálcio no sangue. Geralmente é causada pela hiperatividade nas glândulas do pescoço, que é a glândula paratireoide, ou devido ao câncer. Os níveis de cálcio no sangue, ele é controlado por muitos fatores, incluindo o hormônio da paratireoide. Eu vou falar um pouco sobre algumas causas que levam o paciente a ter hipercalcemia. São cânceres que afetam diretamente o paciente, diretamente o osso, fazendo com que aumenta a liberação do cálcio até o sangue, a desidratação causada por náuseas e vômito, algumas doenças relacionadas aos rins pode afetar muito e dificultar a remoção do cálcio até o sangue. A falta de exercício físico contribui muito para o desgaste do osso, a ruptura do osso e liberando assim o cálcio até o sangue. Alguns tipos de câncer que pode levar o paciente a ter hipercalcemia são câncer de mama, câncer de pulmão, a leucemia, câncer de pescoço ou de cabeça e o câncer de gastrointestinal. Os sintomas eles se desenvolvem lentamente e pode ser muito semelhante aos sintomas do câncer. Dor de cabeça, a pessoa não consegue controlar a urina, fadiga, fraqueza, dor muscular, dor abdominal, constipação. Os sintomas incluem alterações do estado mental, incluindo confusão, desorientação, dificuldade para pensar, dor de cabeça e depressão.
A hipercalcemia grave está associada a pedra nos rins, batimentos cardíacos irregulares e ataque cardíaco. Potencialmente grave inclui perda de consciência e até o coma. O diagnóstico ele é feito através de um exame de sangue, que paciente com hipercalcemia está com um nível elevado acima, que eu acho que é 12 miligramas por delitro de cálcio no sangue, já é uma hipercalcemia. O tratamento ele é feito de várias maneiras. O tratamento pode ser com câncer, pode ser o mesmo tratamento do câncer primário, reposição de líquidos, administração de medicamentos para evitar ruptura óssea, realização de diálise em pacientes com insuficiência renal, medicamentos como calcitocina, medicamento diurético, dependendo do medicamento, líquido intravenoso e glucocorticoides. Boa noite, me chamo Ritiele e hoje vamos falar um pouco sobre insuficiência adrenal, que é uma das emergências oncológicas. O que é exatamente insuficiência adrenal? Insuficiência adrenal é a deficiência na produção de hormônios pelas adrenais, que pode ocorrer por destruição do córtex adrenal. Existem dois tipos de insuficiência adrenal, a primária e a secundária. A primária, o defeito é originado na própria glândula adrenal, e a secundária ocorre pela deficiência na produção do hormônio que estimula a produção adrenal, que é o ACTH, ou hormônio adenocorticotrófico. Este hormônio ele tem como função estimular a secreção dos hormônios da córtex suprarrenal, principalmente dos glicocorticoides, e mantém a integridade da. As manifestações da insuficiência adrenal podem ser divididas em 3 síndromes: insuficiência adrenal primária, crônica e doença de Addison. O paciente que tem uma crise adrenal foi um paciente que foi exposto a um estresse agudo, como infecções, traumas, cirurgias ou desidratação. A insuficiência adrenal secundária tem prevalência estimada de 150 a 280 casos e também afeta mais mulheres que os homens. A insuficiência adrenal secundária, ela afeta as mulheres no seu redor dos 60 anos. E a insuficiência adrenal secundária, ou seja, primária, ela acomete mulheres a partir dos 40 anos. O paciente que tem uma insuficiência adrenal primária, ele é incapaz de produzir cortisol. O cortisol ele tem uma maior produção na parte da manhã e à noite ele vai reduzindo essa produção. Para um paciente ele ter uma confirmação de uma insuficiência adrenal, ele precisa ter 90% do córtex destruído. Vamos para o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico e por meio de exames laboratoriais, incluindo concentrações plasmáticas baixas de ACTH e cortisol. Os sinais e sintomas consistem em fadiga, fraqueza, perda de ponderol, náuseas, vômitos, diarreias, mas geralmente com menos hipovolemia. O que nós, técnicos de enfermagem ou que trabalhamos na área de enfermagem, podemos fazer para que este paciente ele possa se sentir bem? Podemos buscar uma melhor terapia para que esse paciente possa lidar com o momento em que ele está passando, medicamentos que possam ajudar nos sinais e sintomas. E o tratamento para a insuficiência adrenal, tanto a primária quanto a secundária, é por corticoides. Como tratar a insuficiência adrenal primária? O tratamento consiste no uso de esteroides, ou seja, tomar hormônio para repor aqueles que não são produzidos pelas glândulas adrenais. E o tratamento para a insuficiência secundária é através de corticoides por 4 semanas.
Sou Adriana Oliveira. Apresentarei o trabalho para a disciplina de Emergência e Urgência, onde o tema é Emergências Oncológicas. Falarei a respeito da Síndrome de veia cava superior, que está entre várias emergências oncológicas. Essa síndrome ela é causada pela obstrução do fluxo da veia cava, podendo ser por neoplasias malignas ou benignas, porém geralmente é mais acometido pelas neoplasias malignas, e é onde ocorre uma compressão extrínseca e também a invasão da massa tumoral sobre a veia, como mostra essa imagem dessas tomografias, que é aqui a compressão extrínseca e essa outra a massa, a invasão da massa. E quando que a pessoa acometida por essa síndrome é considerada emergência? Quando que ela deve ser classificada como emergência hospitalar? É quando ela começa a apresentar o quadro de obstrução de vias aéreas, também de estridor, além de edema de laringe grave, edema cerebral. Na etiologia dessa síndrome, dados relatam que de 60% a 85% dos casos são de neoplasias intratorácicas. 60% desses casos são descobertos porque o paciente ele começa a apresentar os sintomas da síndrome e ao chegar na unidade hospitalar, quando ele é submetido aos exames mais detalhados, aí ele acaba, descobrindo que ele é portador de uma neoplasia. E entre essas neoplasias, tem 3 principais, que são o câncer de pulmão de não pequenas células, que ele está classificado entre 50% dos casos, o câncer de pulmão de pequenas células, que está entre 25% a 35% dos casos, e o linfoma não Hodgkin, que está entre 10% a 15%. Esse linfoma não Hodgkin, ele é mediastinal. Aos sinais, o paciente apresenta o edema facial, que é esse aqui, onde a face do paciente fica completamente inchada, dá a impressão que ele está sufocado. Tem também o edema de membro, onde o membro superior do paciente está todo inchado. E também tem a circulação colateral torácica, onde as veias ficam bem salientes. E para diagnosticar essa síndrome, usa-se vários recursos, entre eles vários exames de imagem, e entre esses exames de imagem faz-se a ressonância magnética, faz também a tomografia por catéter, raio-x do tórax, além também de fazer o exame físico minucioso, o exame clínico minucioso.
E os sintomas são vários, porém vou citar só alguns, que entre eles está a dispneia, também a cefaleia, tosse, tontura, e esse paciente ele pode chegar também ao coma, quando o edema, né, é grave. No tratamento, usa, além das medicações que são usadas, faz também uma dilatação, né, da veia cava quando tem um trombo, aí faz-se uma dilatação e também faz a transposição desse trombo. Quando detecta o trombo, faz também a transposição desse trombo. Faz também a trombolise mecânica e medicamentosa, e geralmente faz a dilatação por balão, colocação de stent, além de fazer também o uso faz também a recanalização hidrovenosa mais o stent, e também faz o uso de medicamentos como diuréticos. No caso dos diuréticos, tem que ter restrições, porque tem que atentar à hidratação venosa desse paciente, para não causar, né, esse paciente não ser acometido a uma hipovolemia. Aos cuidados de enfermagem em geral com esses pacientes, o profissional ele tem que conhecer a patologia que aquele paciente está sendo acometido, seus sinais, seus sintomas, para daí ele também poder classificar se há emergência ou não, se é emergência ou não. Ele tem que, além da medicação correta, todos os procedimentos que ali é feito, ele tem também que prestar aquele atendimento humanizado para o paciente, para a família. No caso de paciente que sente falta de ar, que é um dos sintomas, atentar quanto ao decúbito, porque o decúbito certo, ele traz benefício para o paciente, né, para aliviar um pouco mais, o paciente ficar um pouco mais confortável. Então, são essa síndrome são um pouco, mais ou menos o que eu falei. O assunto é extenso, resumi em bastante, porém espero que tenha sido de boa valia. E eu colhi esses dados de um congresso de oncologia que foi no Piauí, agora em 2020, e foi ministrado pelo oncologista Dr. Antônio Alencar. Muito obrigada.